Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos meus amados e abençoados irmãos e irmãs, livres pensadores, amantes das santas e sagradas escrituras. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e este é mais um programa, Um Bereano em Ação. Estamos aqui nos estúdios da NSTV, para a glória de Deus, sobre os trabalhos técnicos do nosso irmão Nani, e hoje com um convidado mais do que especial, um irmão, um amigo que atravessou a Macedônia e está aqui conosco, pastor Wellington. Hoje nós teremos um tema maravilhoso e abençoado pelo Senhor, um homem chamado Jó. Pega papel, pega caneta, que hoje vem pérolas do céu para a tua vida, para a tua casa. Você que é um amante da Escritura, você que gosta de ter Bíblia com profundidade, com dimensão, com espiritualidade, hoje é o programa ideal para você. Estaremos aqui, mas antes disso eu quero pedir um convite, eu quero fazer um pedido a você. Se você, porventura, ainda não se inscreveu no meu canal, vai passar aqui embaixo, aqui, ó, Rômulo Lima. Se inscreva no meu canal, Rômulo Lima no YouTube. Tudo maiúsculo. Se porventura você ainda não é inscrito, lá embaixo, passando lá. O tema de hoje, um homem chamado Jó. Lá embaixo, tá vendo? Ó, inscreva-se no canal, Rômulo Lima. Olha lá, Rômulo Lima, tudo maiúsculo. Deixa seu like, compartilha, deixa o seu comentário. Por quê? Dessa maneira, você vai estar fortalecendo o nosso canal e a plataforma, o algoritmo do YouTube, ele também vai entender a relevância desse conteúdo e vai distribuir para o maior número de pessoas. Então, faça isso. Hoje é terça-feira, sabemos que muitas igrejas têm culto de ensino, culto de doutrina, mas o programa fica gravado. Além desse vídeo de hoje, nós temos mais de 640 vídeos. Temos a leitura da Bíblia Sagrada, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, temos outras entrevistas, temos programas com temas específicos, com temas polêmicos, enfim, o canal, o conteúdo do nosso canal é 100% cristão, tão somente visando o elevo e a edificação espiritual daqueles que ouvem. Então, tendo dito isso, eu quero aqui já dar uma boa noite ao nosso convidado, para a gente orar e aproveitar o máximo de tempo possível. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo, meu irmão, meu amigo, uma honra tê-lo conosco aqui pela segunda vez no programa Um Bereano em Ação. Amém. Boa noite, Pai do Senhor Jesus a todos. Para mim é um prazer enorme estar compartilhando aqui uma partícula da palavra do Senhor. O pastor Rômulo, um amigo que Deus me apresentou. E estamos aqui para discorrer sobre a vida de Jó, soltar algumas pérolas e aprender. E que você possa participar, perguntar, comentar, que nós estamos aqui atentos à palavra do Senhor para fazer a vontade de Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Então vamos orar para que Deus possa tomar o controle, a direção e tudo venha a ser para a glória de Deus. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai que estás no céu, é no nome santo do teu Filho amado Jesus, o Cristo, o Salvador ungido, o Nazareno, o Emanuel, o Filho de Deus, o nosso irmão mais velho, que aqui estamos nós, mais uma vez mais, unidos e reunidos em teu nome, buscando a tua face e a tua presença por meio e através da oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ao Triuno Deus, aquele que era e é, aquele que há de vir, o todo-poderoso Deus, o Alfa e o Ômega, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Yeshua HaMashiach. Pai, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo, perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas transgressões, perdoa nossas iniquidades, que nenhum tipo de brecha, que nenhum tipo de ilegalidade venha atrapalhar, venha intervir no bom andamento desse programa e dessa programação. Senhor, toma o teu servo, toma o teu filho em tuas mãos, o pastor Wellington. Usa com poder, com autoridade e graça. Use, meu Pai, em nome de Jesus, trazendo a memória, trazendo a lembrança, os textos bíblicos, para que o teu nome venha a ser glorificado, engrandecido em nossas vidas e através das nossas vidas. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Pai, vai de encontro agora com os teus filhos, aqueles que estão conosco ao vivo na programação, aqueles que irão chegar ao longo da programação e aqueles que irão assistir posteriormente. Por isso eu peço, abençoa, que a tua boa mão continue estendida, toca onde só o Senhor pode tocar, realize e faça aquilo que só o Senhor pode realizar, corta a lança, quebra o laço, despedaça, queima os carros do fogo, fecha a cova fria, fecha a sepultura, fecha a boca do leão, lança por terra, meu Pai, todo pensamento contrário, oscilante, variante, flutuante, mundano, profano e incrédulo, lança por terra toda a procrastinação, toda a letargia, todo o desânimo, todo o cansaço, repreende todo o mal, há poder, há poder, há poder nesse nome, há poder nesse sangue. Eu creio no poder da oração, eu creio na intervenção divina, por isso eu peço, Pai, derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama da tua unção
oração essa que despedaça o jugo de Satanás. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse programa. O tema de hoje, um homem chamado Jó. Usa o teu filho, usa o teu servo. Em nome de Jesus, é a minha oração, a qual faço e oro, crendo e acreditando na vitória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um homem chamado Jó. Pai do Senhor Jesus, pastor Alisson, eu estava com saudade do Senhor. Deus abençoe poderosamente sua vida. Ô, meu irmão Danilo, pastor Danilo, Deus abençoe poderosamente sua vida. Pastor Devaí Marques, lá de Sorocaba, Deus o abençoe, santo homem de Deus. A digníssima esposa, Débora Sanches, paz de Deus, serva de Deus. Eduardo Lúcio Carlos, paz do Senhor Jesus Cristo. Jorge Souza, ô glória! Jorge, evangelista Jorge, Deus te abençoe poderosamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas em o nome do Senhor Jesus. Bíblia, papel, caneta, porque hoje é só palavra. Vamos para cima. Tiago, capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 12, vai nos dizer assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, repito, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago agora, capítulo de número 4, versículo de número 10. Tiago 5:10. Falei 4, mas é 5. Tiago 5:10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Verso 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tema do programa de hoje: um homem chamado Jó. A Luz da Bíblia Sagrada é o livro mais antigo, segundo as correntes de doutores, historiadores, teológicos, corroboram, confirmam que é o livro mais antigo da Bíblia. Um homem que o próprio Deus dera testemunho dele. Um homem íntegro, reto, reverente, temente a Deus e que se apartava do mal. Porém, um homem que passou pelas mais duras provas que qualquer ser humano possa e deva imaginar. E a pergunta é: como ele foi capaz de suportar o processo, de suportar as adversidades e chegar do outro lado sendo fiel a Deus? Então que você redobre aí a sua atenção, que você aguce a sua audição, e eu passo a palavra a quem é de direito, pastor Wellington. Deixa Deus te usar, sempre de Deus. Fica à vontade. Glória a Deus. Bom, como o pastor Rômulo frisou bem, primeiro o livro começa dizendo cujo nome era Jó, o homem reto, íntegro, temente e se desvia do mal. A Bíblia começa falando do caráter desse homem. Como o pastor Rômulo frisou bem, começa mostrando o caráter para depois falar dos seus bens. E às vezes as pessoas conhecem Jó superficialmente. Nós vamos encontrar esse homem de caráter ilibado, sem mancha e sem mácula, no capítulo 29 de Jó. Se você tiver com a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, no capítulo 29 de Jó, Jó faz a sua defesa. Ali a Bíblia nos relata quem é esse homem. Ah, se eu tivesse como em meses passados, como nos dias quando Deus me preservava. Ele tinha saudade de quando Deus o preservava. No verso 4, ele diz: como eu fui nos dias da minha juventude, quando o segredo de Deus estava sobre o meu tabernáculo. Ele está falando de intimidade. Aleluia. Salmo 25:14 diz que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aleluia. Deus e Jó tinham intimidade, Glória a Deus. tinham segredo. Olha o 5. Quando o Todo-Poderoso estava comigo, quando os meus filhos estavam ao meu redor. Jó tinha saudade de quando sua família era unida. Aleluia. Ele tem saudade quando seus filhos estavam à mesa. No verso 7, quando Jó saía da cidade até o portão, eles preparavam um assento na rua, uma cadeira na rua. Aleluia. Os homens jovens viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se colocavam em pé, em referência a Jó. Os príncipes continham o falar, eles punham a mão na boca. Meu Deus. Os nobres ficavam quietos,
e a sua língua se prendia ao céu da boca, porque ele livrava o pobre que clamava, ele livrava o órfão e o que não tinha ninguém para ajudá-lo. Deuteronômio 10:18, a Bíblia diz que Deus é o Deus do órfão, da viúva e do pobre. Aleluia. Assim como Deus, Jó, era o marido da viúva, o pai do órfão e o amigo do necessitado. Glória a Jesus. Olha o que ele vai dizer. A bênção daquele que estava pronto para perecer sobre mim. Eu fazia que o coração da viúva cantasse de alegria. Ele punha a justiça sobre mim, ela me vestia. Jó não praticava a justiça. A justiça era a vestimenta dele. Glória a Jesus. Olha quem era esse homem. Ele era os olhos do cego, ao verso 15. Ele era os olhos do cego e os pés do coxo. Ele era o pai dos pobres. E alguma causa que ele não conhecia, ele examinava. Bem-aventurados que ouviam a sabedoria de Jó. Ao 21. A mim os homens davam ouvidos e esperavam, faziam silêncio pelo seu conselho. Glória a Deus. Então Jó era esse tipo de pessoa que exercia a filantropia. O olho do cego, o pé do aleijado, do manco, carregava no colo. Dava direção. Era os olhos do cego, era alguém que dava direção no seu tempo. Aqui 29, quem ele é? No 30, quem ele se tornou. Mas agora aqueles que são mais jovens do que eu estão rindo de mim. Antes os jovens se escondiam, agora eles riam. Antes, quando o Jó falava, eles punham a mão na boca, agora eles tampavam o ouvido. Aí Jó vai dizer no 9, agora eu sou a canção, eu sou motivo de riso. O que mudou não foi Jó, foi o cenário. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas nos julgam pelo cenário. Elas não nos julgam pelo que nós somos. É por isso que começa o livro dizendo do caráter de Jó. Porque quando Satanás questiona, Deus diz, tu viste o meu servo Jó? Reto, íntegro, temente e se desvia do mal. Falando sobre ele, a pessoa. E o diabo fala sobre o que ele tem. Pelo que ele possui. Não fala de caráter, fala dos bens. Dos bens. Na verdade, ele estava acusando Deus de subornar Jó. Você abençoa e ele te adora. Família grande, como você citou, saúde, família grande, saúde, vida financeira estável. Respeitado. E agora ele se vê dentro de uma batalha espiritual. Interessante que você falou essa parte do capítulo 29. É muito interessante que você vê o Salmo 68, eu vou fazer essa ponte porque não tem como. O Salmo 68 Deus me trouxe à memória e depois eu vou para Tiago. O Salmo 68, olha o que ele diz aqui, ó, Salmo 68, verso 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é o Deus no lugar santo. Aí Tiago, no seu capítulo 1, olha que coisa linda. Tiago vai dizer assim, ó, a verdadeira religião, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então o que eu entendo aqui? Que verdadeiramente Jó, ele praticava, ele não era apenas um religioso no sentido nocivo da religiosidade, ele vivia na íntegra a religião. Meu Deus. E ainda assim, e mesmo assim, Deus permitiu ele passar por tantas lutas, por tantas adversidades, por tantas aflições. É isso mesmo? Tiago 1:27 também está nos mostrando que você não trata rico de um jeito e pobre de outro. Sim. Não faz acepção de pessoas. Não. Você não pode tratar o rico de uma forma e o pobre de outra. Então, quando nós vamos falar sobre este homem chamado Jó, no verso 5, olha o que diz, que quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e o santificava. Do capítulo 1? Isso, 1:5, livro de Jó. Tá. Olha lá. Jó o santificava, levantava de madrugada. Sim. E oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim Jó fazia continuamente. Aleluia. Não era um ato isolado. Ele fazia isso continuamente. Ou seja, Jó entendeu que ele era o pastor da casa e o sacerdote da família. Louvado seja Deus. Ele oferecia sacrifício aos seus filhos a Deus. E nós sabemos que o que era usado no sacrifício era boi. Exato. Porque quando o texto vai continuar dizendo, houve um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor e Satanás também veio entre eles. Que é uma referência aos anjos. Sim. E Satanás veio no meio. Ou seja, Satanás está no culto.
Porque as pessoas pensam que Satanás só está lá fora. Mas aqui, a Bíblia me ensina que Satanás está no culto. E ainda teve oportunidade. Meu Deus. E se a gente não vigiar, Satanás entra, prega, toma ceia, profetiza, faz um estrago e vai embora. Porque aqui, o texto diz que Satanás veio entre eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde tu vem? Ele disse, de passear até e rodear por ela. Ele diz, então tu viu meu servo Jó. Aleluia. É Deus que chama a atenção de Satanás para Jó. Aleluia. Só que ele não diz, não, esse aí eu não conheço. Ele vai dizer também, você abençoa, ele te adora. Então ele está acusando Deus de subornar Jó. E está dizendo que ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro, do que a prosperidade. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Ninguém ama mais a Deus do que a si própria, a saúde. Então ele está dizendo, acaso Jó teme a Deus por nada? Em vão? Você abençoa? É debalde? Não. Então tu cerca ele sobre a casa, tudo que ele põe a mão, tu abençoaste, aí fica fácil. E muitos no cenário atual, pastor, aproveitando esse gancho trazendo para os nossos dias atuais, justamente se frustram, se decepcionam, abandonam o evangelho, a vocação, a denominação, justamente por não ter, por não receber. Mostrando que na realidade, eu não costumo dizer que é a classe do convencido e do convertido, que nunca se converteram, mas sim que se convenceram. Porque, não sei se o senhor prestou atenção nisso, mas aqui no mesmo capítulo 1, depois eu creio que o senhor vai passar sobre isso, mas o que me chama a atenção é que quando ele fala no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que interessante. Deus me deu. Bendito seja o nome do Senhor. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A canção era a mesma. Se Deus me deu, ele continua sendo bendito. E se Deus não me deu, ele continua sendo bendito. Se Deus me der, ele continua sendo bendito. E se Deus não me der, ele continua sendo bendito. Meu Deus, pastor. Geralmente as pessoas adoram quando Deus dá. Jó adora quando Deus tira. Meu Jesus. E aí não é para qualquer um. Tanto que quando Deus deixa, autoriza, aí Lutero vai dizer que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Verdade. Ele não pode 1 milímetro a mais do que Deus possa permitir. Aleluia. Então ele está debaixo de uma autoridade de Deus. Deus permite, e a primeira coisa que ele rouba de Jó, no verso 14, e veio o mensageiro a Jó e disse, os bois estavam lavrando e a jumenta pastando junto a eles. Os sabeus caíram sobre eles e os levaram. E eles mataram todo o céu, o fio da espada, e só eu escapei. Então, quando Satanás sai da frente de Deus, a primeira coisa que ele rouba de Jó é o quê? Que nós lemos aqui, os bois. Por quê? Porque era usado por sacrifício. Meu Deus. Ele então, o quer, que ele quer impedir? Ele quer tirar aquilo que você deixa no altar. Ele está dizendo assim, sem sacrifício vai ficar tudo mais difícil. Quando Salomão, em Reis, capítulo 3, verso 3, ele sacrifica 1000 bois, a Bíblia diz que na mesma noite Deus aparece para ele. Por quê? Porque Salomão entendeu que sem sacrifício não tem resposta. Aleluia. Então, quando Davi traz a arca, e o sacrifício também dos bois a cada 6 passos, e aí a arca chega no devido lugar. Meu Deus, é muito forte. Então você vê que o que nós aprendemos aqui, pastor, é bom a gente pontuar isso, como você falou, e às vezes a gente fala um pouco rápido, as pessoas não percebem, eu gostaria que o senhor pontuasse de novo que Satanás está no culto, ainda teve a oportunidade, e que ele, nesse gancho, ele é estrategista e meticuloso. Então, esse ataque que o senhor está afirmando aqui para nós e para os nossos internautas nessa noite, que foi meticulosamente premeditado e arquitetado pelo nosso arqui-inimigo, diretamente nos bois. Então tinha um propósito, não foi aleatório, é isso mesmo? Tinha um propósito. Porque ele não levantava de madrugada e sacrificava os seus filhos. Então, o que se usava no sacrifício? Quando o anjo aparece para Gideão, o anjo do Senhor, que é a teofania, né? A teofania. Ou a cristofania, alguns falam também. Ali, Cristo já em forma humana, Deus em forma humana, e o Gideão vai e pega um cabrito. Sim. Oferece um cabrito. E depois o anjo recebe, mas no outro dia o anjo volta e fala, olha, lá na casa do teu pai, ele está engordando um boi. Aleluia. 7 anos. Aleluia. Quer dizer, para Baal um boi, para mim um cabrito? O que você está oferecendo ao Senhor? Meu Deus. O que nós estamos oferecendo no altar do Senhor? Aleluia. Porque você vai perceber que Abraão, ele colocou o seu filho no altar.
você vai perceber que Ana colocou Samuel no templo, Davi colocou Salomão no trono, e Jó, ele se colocava no trono pelos seus filhos. Então, a primeira coisa que ele queria tirar é aquilo que você deixa no altar. Por isso ele vai direto no que Jó oferecia a Deus, o sacrifício, a adoração, porque ele está dizendo, sem sacrifício vai ficar tudo mais difícil. Se você não sacrificar a tua vida, se você não sacrificar a tua carne com jejum, o teu tempo para oração, o teu tempo para leitura da palavra, vai ficar tudo mais difícil. E ele é no culto? Como é que é essa do culto aí, pastor? Essa daí eu gostei, hein? É. Como é que é ela? Ainda tem oportunidade? É. Como que é isso? Olha, houve um dia que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, uma referência aos anjos. E Satanás veio entre eles. Ou seja, Satanás estava no culto. E ainda teve oportunidade, porque ele disse, de onde tu vem? E se a gente não vigiar, Satanás entra no culto, ele prega, toma ceia, profetiza, faz o que quer, faz um estrago e vai embora. Porque 1 João 4, que é um dos dons, que é o de discernimento, que é o que precisa estar em evidência. Porque muitas pessoas têm se deixado levar pela aparência. Samuel 3,10, 1 Samuel 3,10, ele conhece a voz de Deus. Mas se Deus não intervém, ele ungia a pessoa errada. Verdade. Por quê? Por causa da aparência. E muitos têm se deixado levar pela aparência. E a ordem de 1 Samuel 16,1, enche o teu vaso de azeite e vem. Ou seja, já vem cheio. Estava cheio e quase fez besteira, se tivesse vazio. Então está cheio de gente achando que está cheia, mas é Deus que está cheia delas. Porque não lê, não ora, vive só de aparência. E que interessante, trazendo para os nossos dias atuais, na época de Jó, era sacrificado os bois. Mas Paulo diz assim, capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, olha que loucura, sacrifício vivo. Peraí, mas o sacrifício, para ser sacrifício, tinha que ser morto, tinha que sacrificar, tinha que matar, mas agora não precisa mais sacrificar, por quê? Porque Jesus já sacrificou, o sangue já foi derramado, então o sacrifício é como? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque é que o Senhor falou aí agora. Então qual é o sacrifício hoje? Ler Bíblia, orar, jejuar, se santificar. Pastor Alisson ali está fazendo um comentário ali, ó. Infelizmente, tem muita gente apresentando com a vestimenta de Abel, mas na verdade estão entregando a oferta de Caim, achando que Deus se agrada de qualquer oferta. Mas acima ele diz assim, ó, é assim que precisamos aprender a adorar. Deus não pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Infelizmente, estão atrás de barganha e não de obedecer e buscar a verdade. Então, o que nós vamos entender hoje, que o que Jesus requer de nós, que nós nos apresentemos como um sacrifício vivo e santo. O sacrifício tem que ser vivo. Está no culto, mas não dá glória. Está no culto, mas não adora. Está no culto, mas não lê Bíblia. Está no culto, mas não se preparou para cultuar. Está no culto, mas está tipo crente girafa. O corpo está na igreja, a cabeça só Deus sabe onde está. Está no culto de ensino, mas está tipo crente celular. Só vive desligado e fora de área. Está no culto, mas está tipo um crente florzinha. Se vê uma palavra de exortação, uma palavra mais dura, murcha, se entristece e quer ir embora da presença de Deus. Então, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para eu experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, eu tenho que o quê? Mortificar a minha carne velha. Eu tenho que crucificar com as minhas paixões e com concupiscência. Eu já volto para o Senhor. Gálatas 5:24. Não todos os que são de Cristo, não todos os que são de Cristo crucificam a sua carne com as suas paixões e concupiscência. Isso é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o que Paulo fala até em Gálatas 2:20. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Ou seja, crucificando a minha carne, as minhas paixões, os meus desejos, as minhas vontades no altar, para que eu possa experimentar, viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu volto para o Senhor com a seguinte pergunta. O fato de ser temente, o fato de ser reverente, obediente, de o próprio Deus dar testemunho dele, de toda essa integridade, não o isentou de passar pelas mais duras provas. É isso, pastor? É Jó 2:3. Tu considera o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra,
perfeito e justo, teme a Deus, afasta do mal, se apega à sua integridade, apesar que você o incitou para destruí-lo sem causa. Meu Deus. Jó 2:3. Eu tô aqui. É sem causa. É sem causa. O problema é a pessoa fica procurando a causa porque ela sofre. Respondendo aí o nosso irmão Alisson, que participou. Maravilha, pastor. Oferta, que ele falou da oferta de Caim e Abel. Meu amado, nenhuma oferta impressiona o céu. O que impressiona o céu é o ofertante. Aleluia. Então, antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Verdade, tá no então, texto. o problema ali não é a oferta de Caim nem a oferta de Abel. O problema é o ofertante, que antes de Deus receber a oferta, ele recebe o ofertante. Correto. E 1 João 3,12, ele nos dá a resposta. Vai dizer que Caim era do maligno. Exatamente. Era do maligno. Então, antes da gente receber, antes da gente oferecer alguma coisa a Deus, né, a gente precisa pôr a nossa vida no altar. Aleluia. Por isso, então, muitas vezes a gente sofre sem causa. O problema dos amigos de Jó, eles sofreram 7 dias com Jó. Eram amigos dele. Ali, naquele momento, né? Mas depois de 7 dias que eles viraram teólogo. Quando começaram a abrir Queria a boca. saber o que é que tem escondido, que ninguém sofre em vão. E você vê que a cultura da época não é muito diferente de hoje também, que depois vamos ver, corroborar isso, confirmar, lá em João 9, quando os discípulos perguntam para Jesus, do cego de nascença. Isso. Lembra? Quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que nascesse assim? E agora os amigos de Jó querem cavocar. Confessa o teu pecado. Porque para vir tamanha calamidade, tamanha desgaste. Fala o seu pecado. E hoje, nos dias de hoje, muitas das vezes, a adversidade, a luta, quer dizer, nem sempre, pastor, é isso mesmo? Está atribuído, atrelado a um pecado? Não, está atrelado a Tiago 1,12 que você falou. Provado para ser aprovado. O próprio Suportar. amigo de Lázaro, amigo de Jesus, passou pela enfermidade e pelo luto. E era amigo de Jesus. E ele nem fala na Bíblia, não tem voz. É só ele aparecer. Ele é o testemunho vivo. Aleluia. Quem olha para ele vê o milagre. Aí eles também queriam matá-lo. Porque alguém precisa olhar para você e enxergar Jesus em você. Glória a Jesus. Pequeno Cristo, né? O cristão. Aleluia. Que o pastor Romo nos ensinou na capelania. Muita gente nem sabe o que significa. Jesus Cristo. Né? O Salvador ungido. Muitas vezes as pessoas elas não sabem nem o significado das palavras. É triste. E aí vai ter que comer tudo que se põe à mesa. Então, eu estava vendo aqui ele também. Tá concordando com o senhor lá. Finalizou não. Ó, pastor Massunda. Isso. Que eu falei para você, ó, Reginaldo Massunda, lá da África. Moçambique. Que bênção. Vou passar o contato dele para o senhor ministrar uma palavra lá na África. Maravilha. Vira e mexe, eu ministro para eles lá. Vou passar o contato para vocês ficarem em contato. A Márcia Regina, amiga do pastor Gilberto. Louvado seja Deus. Não, o pessoal tá aí, vai participando, perguntando, porque nós estamos aqui para isso. Você vê que quando Deus autoriza, e aí como você falou, né, ele tinha 7.000 camelos, fosse hoje, transporte, Sim. dono de concessionária. Né? Ele tinha os bois, tanto usava para o sacrifício como para arar a terra. Ele tinha as ovelhas, que era a área têxtil, lã, fazia lã. Então, o leite também das ovelhas. E os filhos dele, que ele tinha uma família unida. Sim. Porque tá os 10 reunidos em casa em um banquete. Se banqueteando. Era comum isso, era uma família prática. Unida. Ele era o pastor da casa, que entra em 1 Timóteo 5,8. Paulo diz que aquele que não cuida do seu e da sua família é pior do que o infiel e negou a própria fé. E Jó não, era o pastor da casa e o sacerdote da família. Levantava de madrugada e sacrificava. Então nós vamos entender que quando Deus autoriza, e acontece toda essa tragédia, né? Por último ali o servo entra. Primeiro que, conjecturando sem prejuízo das escrituras, eu imagino um servo entrando, e Jó com a sua esposa em casa, e ele dizendo, olha, os saduceus vieram e levaram todos os bois. Eu imagino Jó olhando para a mulher dele e dizendo, graças a Deus. Meu Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aí entra um, sai outro, só notícia ruim. Uma atrás da outra. Isso porque era reto, íntegro, temente, se desviava do mal. Ele se vê envolvido. Meu Deus. E ele morre sem saber o porquê do seu sofrimento. E a Bíblia vai dizer que Satanás ele vem novamente. Porque quando os filhos caíram, eu creio Satanás dizendo, é agora que ele blasfema. E Deus dizendo, é agora que ele adora. Aleluia. Porque ele perdeu todos os seus bens, perdeu os seus 10 filhos. Agora ele está com 10 caixão na sala. Meu Jesus. Enterrar um filho não é fácil, e 10. Ele e a sua mulher com 10 caixões na sala. E ele dizendo, é agora que ele
blasfema. E Deus dizendo, é agora que ele adora. E aí eu me lembro dessa passagem do livro de Ruth, Aleluia. quando faltou pão na casa do pão, Eita Deus. porque Belém significa casa do pão. No dia que faltou pão na casa do pão, eles fugiram para Moabe. Porque o pão nós temos, Aleluia. mas o forno está frio, Meu Jesus. porque ninguém se debruça mais sobre a palavra. E aí no dia que faltou pão na casa do pão, eles fugiram para Moabe. E a melhor estratégia nunca é fugir, é ficar e esperar a providência de Deus. Glória a Deus. Quando chega lá, em busca de pão, deram de cara com a morte. Em busca de sobrevivência, deram de cara com a doença. Morre o marido, Elimeleque, e 10 anos depois morre Quilion e Malom. Agora são 3 viúvas em terra estranha. E aí ela vai... E Ruth 1:11, ela ouve falar que Deus visitou Belém com pão. Elas voltam, quando chega em 1:11 elas começam a chorar. E ela diz, minhas filhas, eu não tenho mais nada para oferecer. Volta para a terra de vocês. Volta para a família de vocês. A Bíblia diz que a órfã a beijou e a deixou. Por quê? Porque tem gente que só vai andar com você enquanto você tem o que oferecer. Quando Noemi não tinha mais o que oferecer, a órfã foi embora. Mas a Ruth disse, não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e aonde você morrer, eu quero ser sepultada ao lado. Quando ela chega, em Ruth 1:20, eles disseram, olha, Noemi chegou. Ela disse, não me chame Noemi, me chame Mara, porque eu estou amargurada. Eu saí ditosa e feliz, e a mão do Todo-Poderoso é contra mim. Eu saí cheia e voltei com 3 atestados de óbito. Com 3 atestados de óbito na mão, ela quer ser chamada de Mara, ela murmura. E Jó, com 10 atestados de óbito na mão. Ele adora. Adora. Aleluia, Jesus. Porque independente da circunstância, o adorador vai adorar. Porque cada um só dá o que tem. Como você falou em Romanos 12. É o sacrifício vivo. O culto racional. Ele está dizendo ali do sacrifício vivo que Jesus já varreu do altar todo o sacrifício. Sim. E agora a gente apresenta os nossos corpos como sacrifício vivo. Exatamente. Porque Jesus, ele é o cordeiro e o sacrifício. Glória a Deus. Ele é o ofertante e a oferta. Glória a Deus. Então é o culto racional, que pensar. Mas hoje o culto tem que ser sensorial, ele tem que sentir. Dopaminar, ocitocinar, que são as substâncias do prazer. E a pessoa tem que ter aquele movimento, ela tem que sentir, ela tem que ter E quando você não sente? E quando os olhos não marejam? E quando a pele não arrepia? Então, pastor, eu gostaria que o senhor pontuasse aqui para a gente manter essa mesma ali e como uma aplicação para as pessoas. E 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13, gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu vou ler o versículo e o senhor aplica na vida das pessoas. Porque tem muitas pessoas que estão assistindo esse programa e também irão assistir posteriormente, tanto aqui no nosso país como em outros países, que estão inseridos no olho do furacão, que estão inseridos no olho do problema, que estão de repente vivendo a dor do luto, que estão de repente sentindo a dor da traição, que estão de repente passando por uma enfermidade, por um diagnóstico que foi dado pela medicina, a qual não tem mais jeito. Então, o versículo que eu quero liberar, e o pastor vai liberar uma palavra sobre esses 2 versículos, é 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 e 13. Assim como Jó, e assim como Lázaro, mesmo sendo amigo de Deus, Deus permitiu, no caso de Lázaro, a enfermidade, a morte e a ressurreição, mas na vida de Jó, Deus permitiu a morte não dele, mas dos filhos, mas permitiu a morte dos animais, permitiu ser afligido em diversas áreas de sua vida. Mas qual é o grande aprendizado? É aqui que eu quero trazer o texto para o pastor aplicar. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Eu não sei qual é a situação que você esteja vivendo. Eu não sei qual é o cenário. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se de repente aí tem uma voz soprando no teu ouvido, dizendo não tem mais jeito. Se de repente você tem ouvido aí vozes, se suicida, dá cabo à sua vida, não tem mais jeito, a tua acaba. Eu quero liberar essa palavra para você. É mentira de Satanás. É mentira do capeta, é mentira do demônio em fundamento que digo, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Olha, aquele que está em pé, cuide para que não caia, não virá sobre vós tentação, sem nenhum prejuízo exegético, hermenêutico, interpretativo, homilético, sem exegese, mas interpretando o texto, não virá sobre vós uma luta, um problema, uma adversidade, um diagnóstico, além do que podeis suportar. Mas fiel é Deus, que não vos permitirá, não deixará ser tentado, ser provado, além do que podeis. Mas juntamente com a luta, com a tentação, com a prova, tem escape e livramento para você. Vai, pastor. Estava vendo aqui, o Fernando entrou. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Amém. Diácono Fernando, uma benção. Lá de Guarulhos. O pastor
Rômulo falou com muita propriedade, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É um alerta contra a autoconfiança e o orgulho. Ninguém está imune à queda. Todos estamos suscetíveis à queda. Por isso a vigilância. Por isso Marcos 14, 38, vigiai e orai. Primeiro vigiai, porque a oração sem vigilância é autoconfiança. Aleluia. Como é que é isso aí, pastor? A oração? Sem vigilância é autoconfiança. E a vigilância sem oração é fanatismo. Aleluia. Então ninguém está imune à queda. Então é um alerta contra a autoconfiança e o orgulho. 1 Coríntios 10, 12. Glória a Deus. Cuide para que não caia. Salmo 20, o verso 8. Oh, aleluia. Aquele que está de pé, o Davi vai dizer ali, muitos encurvam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Pelo nosso mérito, não, porque o Senhor tem nos sustentado. Aleluia, Jesus. Porque em 1 Samuel 7,12 ele diz, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Glória a Deus. Quando parte para 1 Coríntios 10, 13, nós vemos ali que as tentações elas são experiências humanas. A maior bênção que Jó recebeu não foi seus bens de volta, foi um conhecimento mais profundo de Deus. Aleluia. Antes ele ouvia falar, e agora te veem os meus olhos. Jó 42, 5. Sim. Agora te veem os meus olhos, agora eu te conheço profundamente. Agora eu te conheço de andar contigo. Não é mais só de ouvir falar. Então Deus ele conhece os nossos limites. Se nós estamos passando, é porque Deus permite. Aleluia. É porque Deus permite. Salmo 103, o verso 14. A Bíblia vai dizer que ele conhece a nossa estrutura. E ele sabe que nós somos pó. Então, se Deus está permitindo, vê. Quando o cristão ele é fiel, ele não dá brecha, o adversário tem que pedir. Ele não pode entrar, ele não tem legalidade. Não tem. Então, para Jó, ele pede. Em Lucas 22, 31, Pedro, Satanás pediu. Ele não chegou entrando, não, ele pediu para peneirar, cirandar você como trigo. Mesmo Pedro não sendo convertido. Eu não deixei. Porque ele vai falar, você está convencido. É. Agora, quando você se converter, meu Deus. Porque olha quem é Pedro antes, quem é Pedro depois. Verdade. Quando você se converter, confirma os teus irmãos. Lá em Gadara, quando chega, eles pedem. Sim. Deixa a gente entrar nos porcos. Verdade. E por que Deus permitiu os demônios entrar no porco? Porque Jesus estava nos mostrando que para Satanás, um ser humano e um porco tem o mesmo valor. Meu Deus. Ele quer te levar para o abismo e para o suicídio. Era como se ele dissesse... Aí o gadareno, quando é liberto, ele quer seguir Jesus. Sim. E o que eu acho interessante é que ele fala, não, fica aí. É como se Jesus dissesse, agora você vai expulsar o demônio do povo dessa cidade. Glória a Jesus. Porque o povo da cidade colocou Jesus para fora. Sim. E é o único que eu vejo que ele manda ficar, né, pastor? Que o Satanás não queria sair de lá. É o único que ele não, você fica. Mas por demais ele fala, não, ide pregar. É para você ser... Mas ele mesmo assim, ele fica e vai em Decápolis. Prega em 10 cidades. Então, pro pessoal que está passando por uma grande aflição, uma grande luta, a palavra que o senhor deixa é que ninguém que esteja passando, independente, a gente não quer aqui minimizar ou também desprezar, né, a dor de ninguém, porque cada um sabe o dono da dor, e só o dono da dor sabe o quanto ela dói. Não é isso que nós temos, por favor, não nos entenda mal, mas o que nós estamos querendo dizer para você, à luz das santas e sagradas escrituras, é que Deus jamais irá permitir uma luta, uma prova, uma adversidade, uma aflição, além do que você, do que eu, do que nós sejamos capazes de suportar. Concorda comigo, pastor? Concordo. Ninguém sofre em vão. É para ter um conhecimento mais profundo de Deus. Porque é como Satanás estava acusando o Jó aqui. Você o abençoa e ele te adora. Agora, coloca ele no estreito. Porque vai acontecer como 2 Reis capítulo 6. Os profetas habitavam no lugar estreito. E eles disseram, profeta, aqui está muito estreito, vamos para um lugar mais largo. A Bíblia diz que quando eles foram para o lugar largo, eles perderam o ferro do machado. Ele estava no estreito, estava na benção. Quando foram para o lugar largo, tem gente que se ele sair do estreito, ele perde aquilo que Deus deu para ele. Santo Deus. Tem gente que, se ele sair do estreito, tem gente que vai morrer andando a pé, porque se ele ganhar um carro, nunca mais ele aparece na igreja. Jesus. Ele vai para a praia, ele vai para o shopping, mas ele não aparece mais na igreja. Então Deus ele não vai dar nada que venha atrapalhar a obra de Deus. Bom tema aí, Nani, para a gente avançar, porque a hora não nos espera. Né? Esse pano de fundo de introdução ficou maravilhoso. E agora entrega o que Deus te deu aqui para nós mergulharmos. Um homem chamado Jó. Vai daí. O Satanás vai voltar novamente, porque ele não desiste. Lucas 4,13. Satanás deixou Jesus por um período de tempo. Depois volta na multidão, volta na boca de Pedro, volta
na cruz, na multidão, desce daí. Então, ele não desiste. Não desistiu de Jesus, não desistiu de Jó e não vai desistir de nenhum cristão que se ponha na brecha e na posição, como Ezequiel 22:30. Busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, e ninguém achei, mas que o Senhor nos ache tapando a brecha. Então, quando ele volta, ele vai dizer, Deus vai dizer aqui em Jó, capítulo 2, o verso 3, você intentou o meu servo sem causa. E ele continua reto, íntegro e temente. Aleluia. Aí Satanás diz, pele por pele, tudo que o homem tem dará em troca da sua pele. O que Satanás está dizendo? Ele deu a pele dos animais, ele deu a pele dos filhos, mas a pele dele ele não dá. Aleluia. E Deus deixa, permite. E ele diz, só que a alma é minha. Tem limite. Isso que você está passando tem limite. Aleluia. Tem dia e hora para acabar. Glória a Deus. Tem limite. Eu creio. Está sobre a autoridade de Deus. Amém. Ele não pode fazer nada. É um cachorro na coleira de Deus, como dizia Lutero. Então a Bíblia vai dizer em Jó 2:12 que ele estava irreconhecível. Em Jó 2:7, a Bíblia diz que Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas, desde a sola do pé até o alto da cabeça. E aí Jó 2:7, lê para nós, pastor. Jó 2:7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó 2:8. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Percebe que Jó ele foi ferido de úlcera, da planta dos pés ao alto da cabeça. Havia 52 tipos de lepra. E esse tipo de lepra que Jó estava sofrendo é uma doença degenerativa. Então por que Jó se coçava com caco de telha, como o pastor Rômulo leu? Porque as suas unhas haviam caído. Meu Deus. Pelo fato de ser degenerativa, os seus membros estavam se corroendo, que é o caso de Geazi. A cobiça corroeu seu coração e a lepra corroeu a sua pele. Aqui, nós estamos falando de um homem reto, íntegro, temente e que se desviava do mal, que se coça com telha porque as suas unhas haviam caído. Jó 3:24. 3:24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó perdia apetite. Estava raquítico. Jó 7:13. Dizendo eu, consolar-me-ei a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. Jó tinha pesadelo, sofria de insônia. Jó 7:3. Assim me deram por herança meses de vaidade, e noites de trabalho me prepararam. Ali vai dizer que os vermes saltavam do seu corpo, estava exalando pus e sangue. Jó 9:18. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Dificuldade para respirar, Jó estava com asma. Meu Deus. Jó 16:16. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre a minha pálpebra está a sombra da morte. Aí, as pálpebras escureciam, Jó estava ficando cego. Meu Deus. Jó 19:14. Os meus parentes me deixaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Sofria com abandono. E Jó 19:17. Só quero fazer um ponto nisso aqui que o senhor falou. Pode falar. Meu bafo se fez estranho à minha mulher, É o ou 17. meu hálito, É. e a minha súplica aos filhos do meu povo. Eu gostaria que o senhor pontuasse aqui, que é muito importante. Eu não sei se o senhor já viu. Eu, até o momento, não vi. Pelo caso que a gente sempre estuda, busca a palavra de Deus, eu sempre vejo as pessoas falando mal da esposa de Jó. Tá. Sempre vejo as pessoas descendo ali a madeira, falando mal dela. Mas imagine, pense comigo, um raciocínio rápido aqui, para não perdermos essa fiação. A mulher que amava o seu esposo, a dor da mãe é muito maior do que a dor do pai. Perdeu seus filhos e suas filhas, 7 filhos e 3 filhas. Tá vendo o marido que ela amava, que era um empresário, um homem íntegro, respeitado, reto, sofrendo. Então, quando ela diz, nos originais o termo é abençoa o teu Deus e morre, num tom irônico. Por isso que João Ferreira de Almeida e os demais tradutores já colocam assim para a gente entender. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Por quê? Para ela era melhor ela ver o seu marido morto do que naquele estado. Porém, quando nós chegamos no capítulo 19, eu contei aqui no capítulo 19, eu estudei esse livro na prisão,
Perdi as vezes, quantas vezes eu estudei. Do capítulo 1 ao capítulo 19, 34 queixas. Isso. Todas pontuadas, todas. Ele reclamou, só que a Bíblia fala, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus. Porém, 22. quando fala assim, ó, se eu tô aqui, ó, ser sincero para que os ouvintes possam ver, ó, você tá sentindo meu hálito aí? Você tá sentindo o cheiro do meu hálito? Pouquinho. Mas tá bom ou tá Não, ruim? só o vento. É, só cheiro, o cheiro não. Então, por o mau hálito está se sentindo por ela, é porque ela estava onde? Lado a lado com ele. Ela estava lado a lado. Você não morreu, ela voltou com você. Você perdeu tudo, mas nós vamos estar juntos. O meu hálito, o meu bafo se fez estranho, minha irmã. Ou seja, a mulher permaneceu lado a lado. Lado a lado, ela permaneceu. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu acredito que você já tenha imaginado algo sobre isso assim. Porque todo mundo só fala mal dessa mulher. Não. Eu, quando prego sobre Jó também, eu não falo mal dessa mulher. Porque ela perdeu os 10 filhos, ela perdeu o luxo, e o pior, ela está vendo o grande amor da sua vida definhar. Sabe aquele... Eu preferia que eu estivesse doente do que meu filho? Sim. Ela está dizendo, morre, Jó, eu não aguento mais ver você sofrer. Santo Acaba Deus. com o teu sofrimento e o meu, Jó. Então, é num tom irônico, quando ela fala amaldiçoa, porque é a mesma palavra que Satanás diz, ele amaldiçoa na tua cara. Toque, ele amaldiçoa, é a mesma palavra, só que o dela é o tom irônico. Sim. Né? Mas ela está dizendo assim, ó, morre, Jó, acaba com o teu sofrimento e o meu. Tu ainda é crente? Tu ainda retém a tua sinceridade? Então, Jó, ele está definhando, ele é uma chaga viva, ele é uma ferida aberta. Sabe aquele parente que morre, não morre? Aí toda noite você tem que estar no hospital, que você já está orando, Deus, salve e leva. Pois ela estava assim. Era muito sofrimento. Preferia que fosse ela do que o seu marido. Ela está vendo o grande amor da sua vida definhar. Fora que ela enterrou os 10 filhos. É justamente o que você falou. Ninguém vê o lado dela. Ninguém vê o lado dela. Só vê o lado do Jó. Mas essa mulher também sofreu, essa mulher também perdeu, e essa mulher está vendo o grande amor da sua vida definhar. Segue daí que depois a gente dá volta mais um mergulho nela. Parei no 19 e 17. Mau hálito. Aí vem 19 e 20. 19 e 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele, e à minha carne, e escapei só, com pele dos meus dentes. Banguelo. Meu Deus. Caiu a um e caiu os dentes. Santo Deus. Jó 19, 20, escapei só com a pele dos meus dentes. Jó estava banguelo. Jó 30, 27. 30, 27. As minhas entranhas fervem Diarreia. e não estão quietas. Os dias da aflição me surpreenderam. As minhas entranhas fervem. Diarreia. Jó 30, 30. 30, 30. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. Constante febre alta. Ele convulsionava. E 30, 31, a pele estava enegrecida em estado de putrefação. Meu Deus. Ele estava doente, abandonado, porque era reto, íntegro, temente e se desviava do mal. Sem causa. Sem causa. Aí agora eu faço aquele mergulho que eu estava falando com o senhor nas entrelinhas. Então vamos lá. Vai. Pare e pense comigo aí, você que está nos acompanhando, os irmãos, Pastor Alisson, Charles, Luiz, Reginaldo, Mussumba, lá da África, Débora Sanches, todos vocês que estão conosco, os internautas presentes, pare comigo. Eu vejo o Jó sendo atingido na sua área financeira, eu vejo o Jó sendo atingido na sua área familiar, com a dor do luto dos seus filhos e das suas filhas, eu vejo o Jó com um problema no seu relacionamento conjugal, eu vejo o Jó com o seu problema no seu relacionamento social, daqui a pouco vamos falar sobre os amigos dele, só foram amigos durante os primeiros 7 dias, que ficaram com a boca fechada, e eu vejo o Jó sendo afligido, como o pastor aqui pontuou, e eu fui lendo os textos, sobre a sua saúde. Porém, tem uma sexta área, que para quem não tem vida no altar, tanto faz como tanto fez. Quem não ora, quem não jejua, quem não medita, quem não estuda, quem não tem relacionamento, tanto faz. Mas qual é essa sexta área? O silêncio de Deus. Tudo isso está acontecendo e Deus se cala. Então a minha pergunta é, como? Como Jó foi capaz, um ser humano, assim como eu e você, pó, barro e cinza, sujeito às mesmas paixões, imperfeito, cheio de manias e falhas, como ele reconhece, antes eu te conhecia de ouvir, agora os meus olhos te vê, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Como ele suportou? E aí quando nós chegamos no capítulo 19, e aqui vai, no capítulo 19, no versículo 25, vem a resposta. Ele diz assim, ó, porque eu sei
Olha isso. Porque eu sei o quê? Que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Verso 20. E depois de consumida a minha pele, eu ainda verei a Deus na minha carne. Ou seja, verei a Deus na minha carne. Então não é pelo que ele sentia, é pelo que ele sabia. O quanto você sabe de Deus. Não é o que você sente, porque Jeremias 17:9, o Jeremias vai dizer assim, ó, enganoso é o coração do homem, homem gênero humano, homem mulher, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, no verso 10, o Senhor, que prova os corações e os rins, isso para dar a cada um, segundo o fruto das suas obras, segundo o fruto das suas ações. Salomão vai dizer em 4:23, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, as saídas da vida e do mal. Jesus diz em Mateus 6:21, aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Jesus diz em Mateus capítulo 15, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai, os adultérios, os furtos, os maus pensamentos, os julgamentos, os preconceitos. Por quê? Porque o que entra é lançado fora, mas o que sai procede do coração. Perceba que não é o que você sente. Eu não sinto de ir no culto hoje, eu não sinto de cultuar, eu não sinto de ofertar, eu não sinto de dizimar, eu não sinto de... Cuidado com o seu sentimento enganoso ao teu coração. Jó só suportou tudo aquilo porque ele sabia, e Paulo vai dizer isso lá na frente, eu sei em quem tenho crido. Paulo também só suportou as mais duras provas, as mais duras lutas, porque ele sabia. E a minha pergunta é, o quanto você sabe de Deus? Você sabe de Facebook, você sabe de Instagram, você sabe de algoritmo, você sabe de TikTok, você sabe da vida do ator, da atriz, do jogador de futebol, mas tu não sabe de Deus, tu não sabe de Bíblia. O quanto você sabe de Deus. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Eu amo os que me amam, mas os que me desprezam serão desprezados. Sigamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade e através da verdade. Por quê? João 14:6, eu volto. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dele. Então ele só suportou, e você só vai suportar. Ele só aguentou, e você só vai aguentar se você saber verdadeiramente quem é Jesus Cristo, quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Não de sentir, mas de saber. Vai daí, pastor. Essa palavra redentor, aleluia, eu dei uma estudada nela, significa Goel, que é o parente remidor. É isso mesmo. Parente próximo. Aleluia. É a lei do levirato. Quando o marido morria, dava direito ao irmão se casar para suscitar filho e dar continuidade na família. Aqui ele está dizendo, eu sei que o meu Goel, o meu redentor, o meu parente próximo vem aí. Aleluia. Ele vai mostrar minha inocência. Glória. Ele vai me chamar para perto dele. Aleluia. Eu sei. Oh, glória. Ele não pensa, ele não sente, ele sabe. Eita, glória. Quem Deus é. Como o pastor disse aqui. Muita gente só conhece de ouvir falar, não de andar com ele, não de falar com ele, porque eu só conheço Deus através da sua palavra. Não tem outro meio. Eu só conheço Deus através da sua palavra. Glória a Jesus. Como o pastor disse aqui, a boca fala uma coisa e o coração fala outra. Meu Deus. Ontem eu estava lendo quando Caifás profetiza, e ele diz, esse homem tem que morrer pela nação. Boca de profeta e coração de assassino. Meu Deus. Morte. Então nós temos que olhar para a vida desse homem. Ele sofreu sem causa. E o texto diz que em nenhum momento ele atribuiu alguma falta a Deus. E como o pastor Rômulo frisou, 34 queixas e 16 vezes por quê? Meu Deus. Porque, pasmem meus senhores, ele morreu sem saber o porquê do seu sofrimento. E muitas vezes a gente quer procurar a causa, o porquê do sofrimento. Aleluia. Porque quando em Lucas 9:23 Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue, e siga-me. Para onde? Para o sucesso?
Não, para o Calvário. Aleluia. No Calvário, é negar todo dia. Renúncia. Renúncia. É Moisés que troca o palácio pelo deserto. Prefere sofrer. Se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó. Glória a Jesus. Sabia quem ele era, quem o chamou. Só sabe quem ele é quem tem encontro. Porque Deus ele tem um caminho de Damasco. Para cada um ele tem um caminho de Damasco. Glória a Deus. Aonde será o seu encontro, se é que ainda não houve com Cristo? Porque só quem muda de pele é cobra. Nós devemos ter uma mudança de dentro para fora. Louvado seja Deus. E só quem nasceu grande foi Adão. Na obra de Deus é degrau por degrau. A gente tem que ir galgando, lendo, buscando. E Deus vai usando cada um conforme aquilo que for útil para a obra. Então a gente não precisa correr. Davi entendeu isso quando levava a arca. Porque ele colocou nos bois. Nos bois ia chegar mais rápido. Mas não era assim que Deus queria. Ele entendeu que não era a velocidade, era a direção. E aí cada 6 passos ele vai... Porque ele pensava, como virar a minha arca? Só mata? Mas 3 meses na casa de Obed-Edom. 3 meses. Sim. Prosperou. Na casa Abinadab. de Abinadab, 20 anos, Esquecida, nada. Empoeirada, Virou um abandonada. tecido. Virou um tecido. Exatamente. E 3 meses o outro prosperou. A unção faz bem para um, que no passo faz mal para outros. Meu Deus. Na casa de Abinadab matou seu filho. Uzá. Porque ninguém ajuda Deus. Ele quis segurar a arca. A glória de Deus o fulminou. Ninguém ajuda Deus. A Sara pergunta, por que eu sou assim? Ele disse, o maior servirá ao menor. Ela quer dar uma mãozinha. E nós temos que deixar Deus. A gente não pode passar 1 milímetro na frente de Deus. Mas a gente não pode deixar 1 milímetro para trás. Então, dentro do que o senhor está falando aí, aquele versículo que as pessoas falam só a parte A de Romanos 8, 28, ele se enquadra perfeitamente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a parte B que quase ninguém fala, e que são chamados segundo o seu propósito. Outro texto que todo mundo, a grande maioria prega errada, Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Por ele segue dizendo assim, ó, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, mesmo não sabendo a causa, eu não preciso saber. O que eu preciso é entender que Deus tem um propósito. Que era no caso de Jó, um propósito tremendo, né? Vai sair os 3 amigos acusando, vai aparecer o 4º personagem chamado Eliú. Isso. E ele vai tirar o pra quê, o porquê e vai colocar o pra quê. Ele vai dizer, Jó, tem um propósito esse teu sofrimento. Aleluia. Jó, por que isso está acontecendo? É algo que Deus tem para te revelar. Então esse Eliú, ele não vai acusar, ele vai chamar Jó para refletir. Louvado seja Que aí é quando Deus vai falar. Porque do capítulo 1 até o 38, Jó só foi acusado. E Deus se cala. Aí a mulher falou, os amigos falou, o Eliú falou, o Satanás falou, e Deus está só observando. Aí em Jó capítulo 38, Deus vai falar. Aí chegou o momento de Deus falar. Só que Deus não vai acusar. Deus vai chamar Jó para refletir. E aí é como você falou. Em Jó 38. Quando ele, como que você estava falando no carro. Sim. Ele chama ali para ser homem, não é gênero, é postura. Sim. Vai daí. Capítulo 38, que ele vai dizer assim, ó. Vai romper o silêncio. Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Do redemoinho. E disse, quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? E agora ele vai falar diretamente com Jó. Ele vai falar diretamente com alguém aqui também. Eu tenho certeza disso. Ou continuar falando com o pastor Adson ali, os demais estão compartilhando conosco. Agora, cinge os teus lombos como homem. O que ele está dizendo aqui? Cinge os teus lombos como homem. Ou seja, tenha postura, seja adulto, seja maduro. Olha que coisa tremenda, é o teleios de Deus, é o telê-los. Sede perfeitos como eu sou perfeito. Ou seja, deixa de ser menino, deixa de ser menina. Não adianta ficar chateadinho, como disse o pastor Davi aqui no programa anterior. Não adianta fazer beicinho. Não adianta, sentimentalismo com Deus não cola. Seja homem. Eu me lembro aqui, me arremete nas primeiras instruções do velho Davi, um homem segundo o coração de Deus, que agora, não sei se o pastor tem esse entendimento, mas eu tive essa revelação, que Davi só entende verdadeiramente que Deus o perdoara pelo pecado com Betseba, após tirar o primeiro menino do ato do adultério, e depois nasce Salomão, que quando, pela hierarquia e pela lógica, quem era para assumir era Adonias. Porém, Deus fala, não, quem vai reinar
é Salomão. Naquele momento ele tem o entendimento que verdadeiramente Deus o perdoou. E aí então ele chama Salomão para uma conversa com um particular. E qual é a fala que ele diz para Salomão? Exatamente como Deus fala com Jó. Vem cá, Salomão. Ele não fala para Salomão, ó, adora a Deus, seja dizimista, ó, o templo vai levar o teu nome, mas sou eu que estou bancando. Na realidade o templo era para chamar templo do rei Davi, mas como eu matei, não, nada disso. Ele fala assim, vem cá. E tem uma exclamação, se você ler o texto, tem uma exclamação, seja homem! Ele vai com veemência. Ele fala para Salomão, seja homem. Então, homem, seja mulher, seja maduro, tenha maturidade para entender que tudo isso tem um propósito. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem a nós, aos nossos filhos, para ser cumprida. Nem tudo Deus vai te revelar. Tem mistérios de Deus que ainda, quem sabe, não serão desvendados, nem revelados, nem aqui, nem na eternidade. Mas eu preciso ser homem, eu preciso ser mulher, eu preciso ser maduro, eu preciso ser adulto para entender que aquilo faz parte de um propósito muito maior do que eu possa imaginar. E aí, quando ele fala isso com Jó, ele começa a colocar Jó no seu devido lugar. Eu vou perguntar, você vai responder. Onde você estava, Jó? Quando eu fundei a terra? Onde é que você estava? Jó, põe a mão na boca. Onde é que você estava? Faz-me saber se tem inteligência. E aí ele começa a colocar Jó no devido lugar. Então, meu irmão, essa luta, essa prova, essa adversidade é para revelar verdadeiramente quem é você. O pastor falou aqui com excelência que ele adorou. Satanás falou que ele é murmurar, que ele é blasfemar, e ele adorou. E nessa prova? Está passando nessa prova, está passando nessa luta como crente ou está passando como descrente? Como fiel ou como infiel? Segue, pastor, porque a hora não nos espera. Entrega tudo. Da questão do Davi aí, o Davi entendeu que o pecado sempre vai levar algo em troca. Sim. No caso, né, do Davi levou seu filho, no caso de Sansão levou seus olhos. Então o pecado ele nunca vai ficar impune, é como o cartão de crédito. Na hora de passar é bom, mas tem dia da fatura chegar. Chega, minha esposa que fala isso. A conta chega. E quando ele fala, que nem você falou, ser homem, não é gênero, é postura. Sim. E ele fala para Salomão, não erra. Cuidado com as mulheres, cuidado com as alianças e cuidado com a soberba, com a riqueza. São as três coisas que Salomão erra. Ele faz vários casamentos por causa de aliança política e no fim da sua vida constrói templos, ídolos para serem adorados, né? E já na sua velhice. Sabe, né? Eclesiastes 1:12 ele vai dizer, eu, Salomão, fui rei em Israel na sua velhice. E ele acaba tropicando aonde Davi disse para ele não tropicar. E quando fala de Jó, né? Jó no final da sua vida, Deus ele chama Jó para refletir, e justamente isso. Ele vai dizer, Jó, onde você estava quando eu pus limite no mar para não invadir a terra? Você sabe onde eu guardo o vento? Aí ele vai dizer, Jó, você sabe por que o avestruz ele tem asa e não voa, e ele é mais rápido do que um cavalo? Se você não está conhecendo uma página, se você não entende das coisas que você vê, como que você vai entender o que não vê? Você não conhece uma página, eu conheço o livro todo, Jó. Meu Deus. Então Deus está chamando Jó a refletir e ele vai dizer, onde você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Meu Jesus. E aí o Salmo 147, verso 4, diz que Deus conta as estrelas e as chama pelo nome. Aleluia. Aí você acha que Deus não te conhece? Aleluia. Você acha que Deus não te chamou para esse podcast, que ele não te conhece, que ele não te sonda? Repara Atos 9:11. Ananias, vai à rua direita, sabe o teu endereço. Aleluia. Pergunta pelo homem chamado Saulo, sabe o teu nome. Deus. E eis que ele está orando, sabe o que anda fazendo. Glória. Ninguém se esconde. Hebreus 4:13, tudo está nu e patente aos olhos daquele a quem nós temos que tratar. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Salmo 33:14, da sua morada ele contempla todos os moradores da terra. Segundo Crônica 16:9, os 7 olhos do Senhor passam por toda a terra. Aleluia. O Senhor te viu aí. O Senhor nos viu aqui. Então, quando ele chama Jó, e quando eu fui ver isso, porque é cientificamente comprovado que há mais estrela no céu do que grão de areia na terra. E você vai até a praia, você vê aquele grão de areia, tanta areia, e pensar que há mais estrela no céu do que grão de areia na terra, é porque a gente não tem conhecimento do tamanho do planeta e o tamanho do universo. Verdade. E eu lendo o livro, eu vi que o tamanho do universo são 93 bilhões de diâmetro. Ou seja, se você entrar num foguete voando na velocidade da luz, você levaria 293 bilhões de anos para chegar de uma extremidade à outra. Meu Deus. E Isaías 40:22 diz que Deus, ele mediu esse céu a palmo.
Já pensou o tamanho da mão do teu Deus? Aleluia. Que Isaías 59 diz que ela não está encolhida e o seu ouvido não está gravado, para que ele não possa te abençoar e que ele não possa te ouvir, que ele não possa mudar a tua situação. Glória a Jesus. Jó passou, nós passamos, vamos passar, mas nós devemos saber quem ele é, Glória a quem Deus. está no controle, quem está permitindo. Porque Deus, ele vai chamar Jó para refletir e vai dizer, Jó, sabe aqueles que estavam falando mal de você? Então ora por eles. Meu Deus. Quando você orar por eles, eu viro o teu cativeiro. Aleluia, Jesus. Ele falou, Jó falou de coisa que ele não sabia. Meu Deus. E agora Deus chama Jó para refletir. E ele só vira o cativeiro de Jó quando ele orava. Aí você quer que Deus mude a tua situação sem orar? Jó, reto, íntegro, temente, se desvia do mal. E Deus disse, Jó, ora por aqueles que falaram de você que eu vou mudar o teu E cativeiro. aqui ele mostrou verdadeiramente uma postura de um homem de Deus. Porque talvez fosse eu e o senhor, não. Ele não. Eu oro por ele, pela família dele, pela casa dele, mas ele não. É o que a gente diz no cenário atual, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Eu perdoo, mas não posso nem ouvir falar do nome dele ou do nome dela. Quer dizer, você vê que ele mostrou a maturidade para poder orar. E aí, no capítulo 42, 1 e 2, que tem até louvor sobre isso, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu, agora ele não sabe, ele bem sabe, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, ou depende da versão bíblica que você tiver, e nenhum dos teus propósitos poderá ser impedido. Agora ele reconhece, ó, quem é aquele que diz sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, as quais o Senhor citou com excelência aí. É no superlativo, maravilhosíssimas. Foge da concepção humana. Mas o que eu não compreendia, escuta-me, pois eu falarei. Eu perguntarei e tu ensina. E olha como é que ele vem no versículo 5 que o Senhor falou. Ó, com ouvidos meus ouvidos eu te ouvi, mas agora eu te digo, os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aqui eu entendo, pastor, que ele verdadeiramente compreendeu o propósito de Deus em tudo aquilo. E ele fala no verso 7 e no verso 8, não falaste de mim aquilo que é certo. Aleluia. Quer dizer, além deles subjugar Jó, eles ainda falaram de Deus, ó, porque vós não falaste de mim Aleluia. aquilo que é certo, como o meu servo Jó. Porque Jó nunca atribuiu nada a Deus. Nada. E todo aquele sofrimento, os amigos de Jó estavam atribuindo a Deus. Sim. Por quê? Porque não tem discernimento. Então, às vezes, Deus está usando e alguém diz, não é Deus, mas não tem discernimento. Ali ele está dizendo, Jó, tem pecado escondido. Exato. Jó, alguma coisa você fez, confessa o teu pecado, Jó. Causa, né, que o senhor falou. Tem uma causa. Como se alguém dissesse, Jó, teu Deus morreu, ele não vai responder. Ele diz, não, eu sei Aleluia. que o meu Redentor vive. Glória a Deus. O meu Goel. Meu Goel, o meu parente próximo vem aí. Ele vai me chamar para Meu perto irmão dele. mais velho. Aleluia. É o que ele vai dizer em Jó 13:15. Ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Louvado Por quê? seja Porque eu Deus. sei e que eu tenho crido, como o pastor Rômulo frisou. Em Jó 23:10, ele diz, prova-me e sairei como ouro. Aleluia. E eu gosto de Provérbios 17:3, que diz que o crisol é para a prata, E o forno é para o ouro, e o Senhor prova os corações. Aleluia. Provérbios 27:21 diz que o homem é provado pelos louvores. Que Ou seja, recebe. o crisol é uma bola que ela tira toda a impureza da prata. Isso mesmo. E o ouro, ele tira toda a impureza do ouro. E como é que Deus prova o coração do homem? Fala para ele que ele pregou muito hoje. Aleluia. Fala para ela que ela cantou muito hoje. Vaidade. Fala para ela que Deus usou ele muito hoje. Para ver se ele quer roubar a glória de Deus. Se ele sabe o lugar dele. Então, em Jó 31:6, ele diz, pesa-me em balança fiéis e verá a minha sinceridade. Glória a Deus. Agora, Deus estava contemplando tudo o que Jó estava passando. E só estava observando. E Jó vai dizer, só de ouvir falar, eu te conheci, agora te veio os meus olhos. Salmo 19, o verso 3 diz que Deus, ele prega sem palavra. É isso mesmo. Sem palavra. Porque um dia faz declaração a outro dia. Né? O sol, à noite, faz declaração a outra noite. Meu Deus. Como aquele rapaz o rapaz chegou na aldeia e ele disse, eu vou destruir essa igreja, eu vou pôr fogo na Bíblia e eu quero ver se você vai continuar crendo nesse Deus. Ele falou, você pode queimar a igreja, você pode destruir a Bíblia, mas enquanto o sol estiver lá e as estrelas estiver lá, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pastor, a hora não nos espera e eu quero caminhar para o final aqui, Uhum. não sei o que o senhor preparou,
porque tem um mergulho também para aqueles que realmente possam receber essa palavra. Lembra que já estão sendo recebidos e edificados, os irmãos estão participando conosco aqui, em nome de Jesus. Vamos para o final, pastor. A Bíblia diz que quando ele ora, Deus vira o cativeiro. E Deus deu tudo em dobro. Em dobro, correto? Aí o texto diz assim, né, ó, no versículo 12, do capítulo 42. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, 1.000 juntas de boi, desculpe, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então vamos voltar na mulher. Pastor, naquela época tinha parto cesárea? Não. Não. Naquela época tinha anestesia? Não. Era parto natural. Tinha aspar? Então a mesma mulher, lado a lado, no começo, no meio e no final, com mais 10 filhos. E diz que, olha a qualidade dos filhos, ó. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Kézer, e o nome da outra terceira Querem-Apuque. E em toda a terra, não acharam as mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança e os seus irmãos. Olha que coisa linda no 16. Aqui é um mistério profundo. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu os seus filhos, os filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Não morreu de lepra, por pior que seja o estágio das 50 e tantas que o senhor citou aí. Não morreu a espada, não morreu no arco, não morreu na lança, não morreu na emboscada, morreu de morte natural. Então, o dobro para você, pastor, estava bom? Agora, do que o senhor está aqui, do que o senhor está vivendo, Deus fala assim, eu vou te dar o dobro, estava bom? Estava bom para o senhor? Estava bom o dobro para você? Nani, estava bom o dobro para você? Não, Deus tem mais. Vamos para Marcos. Vamos para Marcos, Deus tem mais. Deus tem muito mais que isso aí. Não, o dobro não. O dobro é pouco. Aí, ó, mas olha o detalhe, Marcos 10. Aqui é o contexto que o tempo nos avança, não espera, do jovem rico. O que isso prova e nos ensina? Num podcast como esse, você pode vir alegre, você pode entrar triste, você pode entrar alegre e sair triste. Ou você pode entrar triste e sair alegre. Quando você vai no culto, você pode ir alegre e sair triste. Esse jovem, ele vai feliz, ele vai alegre na presença de Deus. Bom mestre, Jesus fala, por que me chamas bom? Bom é Deus. Bom é Deus o tempo todo Deus é bom. Ele é bom. E aí fala, o que é necessário para ele dar a vida eterna? Ele fala assim, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás, não adulterarás, não obrirás. Aí o jovem fala assim, desde a minha mocidade os tenho observado. O texto diz aqui por Marcos, e Jesus o amou. O olhar de onisciente, ele penetra a divisão da alma, junta e medula, células e glândulas, nervos e musculatura, e ele vê que verdadeiramente aquela falha é genuína, é verdadeira. Ele era um observador da lei, ele era um religioso, como Jó era antes de sacrificar se os filhos cometessem pecado. Só que aí fala assim, te falta uma coisa. E o que era? Por ser possuidor de muitas propriedades, vende o que tem, vem ser meu discípulo. Vende o que tem, vem ser meus apóstolos. Renuncia! Renuncia esse pecado de estimação. Deus não vai te perder para a pornografia. Deus não vai te perder para o adultério. Deus não vai te perder para o crack. Deus não vai te perder para a cocaína. Deus não vai te perder para a droga. Deus não vai te perder para o fofoqueiro. Deus não vai te perder para o diabo. Uralama canta lalabaia. Astei. Ele não quis anunciar. E aí então os discípulos ficam preocupados. O senhor está aí, Marcos 10? Está aí? Marcos 10, abre aí, pastor. Vem comigo. Dá lugar na terra que agora o fogo desceu, a brasa acendeu. Oh, aleluia, Jesus da glória. Marcos 10, louvado seja Deus. Versículo de número 26. O senhor vem até o 30, pode vir. Marcos 10, do 26 ao 30. Olha isso. Olha essa revelação. O dobro estava bom para você. Deus tem mais, muito mais. Pode ler, do 26 ao 30. E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si, quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse, na verdade eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo por causa de mim, do evangelho, que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna. Então o que Deus tem preparado para mim e para você? Oh, glória! 100 vezes mais. Com luta, com perseguição e no final a vida eterna. Então suporta um pouco mais.
aguenta um pouco mais, seja crente, seja firme, como Paulo fala. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que a vossa obra, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tenha firmeza, crente, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. 100 vezes mais, pastor, é o que Deus tem para a sua vida. Eu declaro essa palavra, eu libero essa palavra sobre a tua vida, eu declaro essa palavra sobre os que estão conosco, sobre os que creem e os que não creem também. É a Bíblia, não sou eu, só que tem um detalhe, ele diz assim, ó, aqueles que por amor ao Evangelho e por amor ao Senhor, receberão 100 vezes mais. O que deixar pai e mãe. Porque Deus não deu outra mulher para Jó. Meu Deus. Deus não vai dar outra mulher para você. É com essa mulher que você vai vencer. Aleluia! Foi com essa mulher que Deus virou o cativeiro de Jó. Ei, é com esse marido que você vai vencer. É com essa mulher que você vai vencer. Porque a prova tá aí que essa mulher não tá errada. Porque Deus não deu outra mulher para Jó. Foi com a mesma mulher que Deus restituiu tudo em dobro. Amém. Menos os filhos. Aleluia. Porque se alguém dissesse, Jó, você perdeu os seus filhos, ele ia dizer, não, a gente só perde o que não sabe aonde está. Jó sabia onde os filhos dele estavam. Por isso que os filhos não dobram. Porque ele sabia onde os filhos deles estão. Porque ele acordava de madrugada, santificava, sacrificava pelos seus filhos, intercedia pelos seus filhos, os seus filhos eram unidos. Estavam fazendo banquete todos juntos. Então Deus virou o cativeiro de Jó, mostrando quem é que está no controle. Deuteronômio 32, 39. Deus disse, vede que eu sou e fora de mim não há outro. Eu firo e eu saro, eu mato e eu faço viver. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Isaías 45, 7, ele diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Salmo 75, verso 6. Ele diz que não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a tua vitória. Aleluia. Mas a tua vitória vem de Deus. Amém. Jeremias 45, Glória! ele diz, eu planto, eu arranco. Eu edifico, eu derrubo. Eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Amém. No primeiro capítulo de Samuel, Ana chora. Mas no capítulo 2 ela canta. Aleluia. E no cântico dela ela diz que é o Senhor que empobrece, é o Senhor que enriquece. É o Senhor que abate, é o Senhor que exalta. Aleluia. É o Senhor que abaixa, é o Senhor que sobe. Glória. É o Senhor que faz descer a sepultura, é o Senhor que faz subir a sepultura. Aleluia. Que tira desde o esterco e faz-se assentar entre os príncipes. E Ezequiel 17, 24, ele vai dizer que todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor. Eu elevei a árvore baixa e eu abati a árvore alta. Glória a eu Jesus. sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Deus tem muito mais, Efésios 3, 20. Como o pastor Rômulo frisou aqui, muito mais do que nós pensamos ou pedimos. Amém. Deus mudou o cativeiro de Jó e Deus vai mudar o nosso cativeiro. Amém. Nós vamos cantar o hino da vitória. Jó foi amassado. Porque o joio, quando ele é amassado, ele é veneno. E o trigo, quando ele é amassado, ele é alimento. É isso mesmo. Quando você for amassado, você vai revelar o que tem dentro. Jó revelou o que tinha dentro. Adoração. Ele rapa a sua cabeça, rasga as suas vestes. E Joel 2,13, ele vai dizer, não rasguei mais as vestes. Mas sim. O coração. Porque virou um ato cênico. Religiosidade. Não tinha um sentimento correspondente. Então que nós venhamos aprender com Jó. Tudo que esse homem passou, sendo reto, íntegro, temente, ele não atribuiu nada a Deus. Ele não questionou a Deus. Ele amaldiçoou o dia que nasceu. Sim. Porque foi atroz o sofrimento dele. Ninguém em sã consciência. Porque aí Tiago 5,11, que o pastor vai dizer, viste qual foi a paciência de Jó. Mas com Deus, não com a sua situação. E olha o fim que Deus lhe deu. Porque o homem continuou reto, íntegro, temente, se desviando do mal. Por quê? Porque ele conhecia quem o chamou. Glória. E você conhece quem te chamou? Glória a Jesus. Você conhece aquele que nos criou? Então que nós viemos aprender com Jó que a maior riqueza de Jó não foi receber a saúde e tudo em dobro. Foi um conhecimento mais profundo de Deus. Que a cada dia você tem um conhecimento mais profundo de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus, tributar a honra e glória ao Senhor por essa sabedoria que Deus tem derramado sobre a vossa vida. É bom quando a gente começa a falar de Bíblia e a gente vai na mesma linhagem. Esse é o propósito do nosso programa, né, um Bereano em Ação. É não debater, mas assim, ir junto, ao lado, trazendo, né, uma porção daí, uma porção daqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo edificadas. Ali o Charles está perguntando, quando é o próximo? Toda terça-feira, meus irmãos, nós estamos aqui. Pastor Davi, Paz do Senhor, Charles, Deus abençoe. Está aqui os irmãos ali, né, sempre ali chegando. Todas as terças-feiras nós estamos aqui. Tem o nosso canal no YouTube, entra lá, tem muita coisa boa. E
Considerações finais, pastor. Agradecimento, beijo para a esposa, não esquece. Minha esposa está aí. Glória a Deus, que Deus abençoe. É com essa mulher que já venceu, é com essa mulher que eu vou vencer. Eu a amo, viu? O diabo luta, mas já caiu por terra. Tamo junto. Glória a Deus. Se não fosse ela, eu não estava em pé. Amém. Se não fosse ela, eu não teria ministério. Domingo a pastora disse isso para ela. Aleluia. Ele está de pé, ele prega assim, ele tem essa sabedoria por causa de você. Amém. Porque você é a coluna, é o alicerce. E eu a amo. Beijo para minha filha Sara, todos aí que participaram, o pastor Massunda, lá da África, Maravilha. Porque são 5 horas de diferença. Meu Deus. Então lá agora ele está cerca de 2, 3 horas da manhã, Entendi. nos acompanhando. Glória a Jesus. É uma bênção. O pessoal lá de Moçambique, Chimoio, o pastor Charles, Diácono Fernando, Devail, todos que participaram aí, nosso irmão Alisson, pastor Alisson, que Deus os abençoe. Para mim é sempre um motivo de muita alegria atravessar a Macedônia para vir aqui aprender. Porque quem ganha é o reino. Sim, aqui não tem maior, não tem menor. Aqui é nivelado por baixo e quem ganha é o reino. Nós somos servos. Amém. Marcos 10:45, Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Glória a Jesus. Jesus diz, quem é o maior, o que está à mesa ou o que serve? E ele diz, pois eu sou como o que serve. Nós estamos aqui para servir o evangelho, servir o reino. E que nós pudermos ajudar, nós estamos aí. Amém. Para compartilhar a palavra do Deus eterno. Para isso o Senhor nos chamou, nós temos Machado na Terra, o canal, a gente também tem um canal no YouTube. Divulga. Você que está aí, não se inscreveu no canal do Pastor Rômulo, é uma benção, o homem é Bíblia. O homem é Bíblia, é inspiração para muitos, não tem brincadeira. Atos 5,13. Muitos os tinham em alta estima, mas ninguém ousava se juntar com eles, porque o grau de santidade era alto. Então aqui não tem brincadeira. Aqui a palavra de Deus é o que Deus manda fazer. Amém. Então, você não se inscreveu no canal do Pastor Rômulo, pode se inscrever, é uma benção, está lá também no meu status, no meu Instagram, no meu YouTube. O YouTube é o Wellington Caetano de Holanda. Isso mesmo, pastor. Tá, minha foto, a foto da minha esposa. O TikTok, o Instagram, o Wellington Caetano de Holanda. Pode acessar lá, se inscrever. Sempre tem algo da paz de Deus. Todo dia a gente deixa uma pérola. Amém. Para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. E aí, uma boa noite a todos, agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem feito, faço cor a Davi, Salmo 116, 12, que darei eu pelos benefícios que o Senhor tem me feito. O Senhor tem nos sustentado de pé, tem nos abençoado. Amém. E que o Senhor continue nos guardando, Os irmãos, ore pelo pastor Wellington, pelo pastor Rômulo, nós somos carentes da oração dos irmãos. Tá bom? Uma boa noite, que Deus os abençoe, espero que tenha sido bem produtivo. Com certeza. E é bom que vai ficar no YouTube, você pode retornar lá e pegar todas as doenças de Jó, aí a qual ele teve, para você inserir no seu sermão. Isso não é meu, não é do pastor Rômulo, isso é do céu. É para você usar. De novo, né, pastor? É para você usar. Pode orar, pastor. Amém, vamos orar. Amado e eterno Deus, Criador do céu e da terra, Rei do universo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de perto, de longe, de maravilha e poder. Meu Pai, nós queremos te agradecer, Pai, Deus, por mais uma vez fazer menção da Jesus. tua palavra, Sim, sentir a tua presença de uma aleluia. forma especial. Deus tremendo. Obrigado por esse encontro, obrigado Sim, por todas Pai. essas pessoas, meu Pai, Sim, Deus. que estiveram conosco nessa noite para ouvir mais da Glória a tua Jesus. palavra, para dizer da tua palavra, ouvir que nós vamos Aleluia. crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria. Sim, Deus. Derrama, meu Pai, do teu amor nos nossos corações, livra Sim, do homem papai. mau, guarda em todos os nossos caminhos, dai-nos o grande livramento. Sim. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelos livramentos, Senhor, pela luta, pela prova, pelas Glória a derrotas, Jesus. por tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos Glória a ajuda a Jesus. suportar, Pai. Como nós dissemos aqui, Senhor, não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é o Oh, Senhor, que não aleluia, vos deixará glória a tentar Deus. acima do que podeis. Aleluia. 2 Timóteo 2,13, ainda que nós somos infiéis, o Senhor Sim, permanece meu Pai, fiel. verdade, Pai. Pai, continua sendo fiel na nossa vida. Nos Sim, ajuda, Deus, Pai. por amor e misericórdia. Nos ajuda, nos abençoa. Sim, Dirige os nossos passos. Sim, papai. A tua palavra diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Aleluia. Confirma o podcast, Sim, meu Pai. Deus. Confirma o teu servo. Sim, Confirma papai, o teu por amor e povo. misericórdia. Confirma a vitória, a bênção, a Deus, graça, paz e segurança. para a honra e glória do teu Com nome. É que nós te certeza. agradecemos, Em Senhor, nome de nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estenda Graças suas a Deus. mãos no ato de fé e receba da parte de Deus mais 3 bênçãos, como diz meu amigo e pastor Devair. Que o grande amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho, nosso irmão mais velho, e as doces consolações e a comunhão do divino e precioso Espírito Santo, o amigo das nossas almas, e seja com cada um de vós. E todo aquele que crê, diga bem alto e bem forte onde estiver.
Amém. Amém. Não saia sem selar com amém. Sela com amém aí, em nome de Jesus. Amém. Esse é mais um programa, Bereano em Ação. Todas as terças-feiras nós estaremos aqui. E querendo Deus, na próxima terça-feira,